Olá, turminhas, tudo bem com vocês? Estão preparados para começar mais uma semana? Sim, né? Olha só que esta é a última semana do mês de abril. Então, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, nós vamos usar este livro, O Aprender Sempre. A nossa aula de hoje é a aula 6, tá? Nesta aula, o que nós vamos fazer? Pro vai colocar lá. Acharam o livro? Então, vamos lá na aula número 6. Eu vou rolar minhas páginas, vocês também rolam a página de vocês. Aula 1, aula 3, aula 5, aula 6. Opa, passei. Aula 6, aqui mesmo. Ó. Que página que é? Vamos ver. Ó, na página... Espera que eu tô sem o livro aqui na mão. É página 12, né? Aula 6. Então, vocês vão colocar, primeiro, colocar a data de vocês. A data de hoje, perdão. No livro de vocês, vão colocar a data. Que dia é hoje? 26. Um minutinho. O computador tá lerdo hoje. Não quer colaborar. Vamos lá. Hoje é dia 26. Coloquem a data para não se perder. Do mês 4, que é abril, do ano 2021, certo? Vou aumentar um pouquinho, para a gente ver o que a gente tem que fazer nesta aula. O que vamos aprender nesta aula? Você vai comparar os contos, os dois contos que a gente vem trabalhando, né? As Três Fiandeiras e a Fiandeira Preguiçosa. Nós já lemos, já analisamos, e agora nós vamos novamente fazer a leitura dos dois contos para a gente fazer a comparação entre os contos, observando o quê? As semelhanças. O que é semelhança? É o que eles têm de igual, né? O que tem nos dois contos. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura dos contos As Três Fiandeiras e A Fiandeira Preguiçosa pelo professor. Depois, com o seu grupo, aponte as semelhanças entre eles. Então, a professora vai novamente fazer a leitura desse texto e vocês vão escrever aqui, né? O que vocês acharam de igual, de semelhante nos dois contos. E depois, qual desses contos você gostaria de ler para a turma? Lembra que a Pro disse? Vocês vão escolher um dos dois textos e gravar e mandar para nós, que nós vamos mandar para outra turma? Algumas crianças já até mandaram. Então, vamos lá, vamos voltar no primeiro conto. É lá na aula número 2. Volte o livro de vocês, ó. A Pro tá voltando o meu também. Tá marcadinho porque nós já analisamos, né? Já fizemos essa atividade. Ó. Na aula 2, tá lá o conto As Três Fiandeiras, que foi o primeiro conto que nós lemos. Então, a Pro vai ler novamente para vocês. Prestem bastante atenção. Uma moça bonita e prendada não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador rico e solteiro, que dizia só casar-se com a melhor fiandeira da cidade. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo fiá-lo num só dia. O homem ficava pasmado, vendo uma moça tão trabalhadora. Não
dando inteiro crédito ao que ouvia, uma manhã em que a moça apareceu para mercar é comprar, né? Lembra que nós já fizemos a análise do texto? Um pouco de linho, disse-lhe em tom de brincadeira: Moça, se esse linho é fiado num dia, sem entrar pelo serão, quer dizer, sem chegar à noite, né? Só num dia, leve-o sem pagar. Irei ao anoitecer ver sua tarefa. A moça voltou para casa muito aflita, com a promessa, porque não podia fiar o linho num dia, nem a metade da porção que trouxera. Pôs o linho nas rocas e começou a chorar sem consolo. Quando estava assim, ouviu uma voz trêmula dizendo: Por que chora, minha filha? Levantou a cabeça e viu uma velha corcovada, olhos grandes e queixo feio. Continua na próxima página. Contou o que lhe sucedia e a velha disse: Vá cuidar de seus afazeres que eu vou ajudá-la um pouco. A moça foi e quando acabou, todo o linho estava fiado e pronto. A velha disse: Se você casar, eu virei as bodas e não se esqueça de chamar-me tia por 3 vezes. De minha tia por 3 vezes. Então, eles fizeram um combinado. Se a moça conseguisse o casamento, ela teria que chamar a velha de tia por 3 vezes. A moça prometeu. Quando o mercador chegou e viu o linho fiado, ficou assombrado. Gabou muito a moça. E no outro dia, mandou uma porção ainda maior de linho, dizendo que voltaria para ver o resultado. A moça pôs-se a chorar sem parar. Outra velha apareceu, parecida com a primeira, e fiou o linho muito rápido, enquanto a moça cuidava do serviço de casa. E ao despedir-se, fez o mesmo pedido que a primeira velha fizera. Ainda uma vez, o mercador visitou a moça e não teve palavras para elogiar o quanto ela fizera num dia. Mandou de presente ainda mais linho e o mesmo pedido. A moça voltou a lamentar-se e uma terceira velha, parecida com as outras, apareceu. E tudo se passou como de costume, linho fiado e promessa feita. O mercador veio visitar a moça e pediu-a em casamento, marcando-se o dia como um dos presentes de noivado. Recebeu a noiva muito linho para fiar, rocas, fusos, dobadouras e mais apetrechos. A moça estava desesperada com o seu futuro. Quando acabou de casar, surgiram na porta as 3 velhas juntas. A moça, lembrada do que prometera, recebeu-as muito bem, tratando-as por tias, oferecendo comida, bebida, assento e fazendo toda a sorte de agrado e oferecimentos. O noivo não tinha como esconder o espanto que lhe causava a feição de cada uma das velhas. Então ele ficou assustado, né, de ver as velhas, de tão feias que elas eram. Não se contendo, perguntou: Por que as senhoras são assim, corcovadas, quer dizer, corcundas, olhos esbugalhados e queixos para fora? Foi alguma doença? Não, não foi, senhor sobrinho, responderam as velhas. Foi o fiar que nos deu essas peixes. Fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas pela posição,
olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feios pela tarefa como os tomentos. O noivo não quis mais saber de rocas, fusos e dobradouras. Agarrou tudo e atirou no meio da rua, dizendo que jamais sua mulher havia de pegar um instrumento que a faria tão feia. Viveram muito felizes e, às vezes, as tias iam visitá-los e eram muito bem recebidas. Então, esse conto foi o primeiro que nós já trabalhamos, que foi adaptado dos irmãos Grimm, ok? Então, vamos ler lá o segundo texto agora. Vamos lá, vamos procurar ele. O segundo texto está na página... Deixa eu rolar um pouquinho mais rápido. Vocês também, vamos lá, precisa acompanhar a leitura Capro. Vamos descendo. Não. Ainda não. Vamos lá. Página 9. Isto, página 9. A fiandeira preguiçosa. O segundo texto, hein? Atenção. Há muitos e muitos anos, vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava fiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho. E se acaso punha-se a fiar, não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Certo dia, em que o marido a censurava por isso, retrucou-lhe, dizendo: Como queres que dobre direito o fio, se não tenho a dobradura? A dobadoura? Seria melhor que fosses arranjar um pau e me fizesses uma. Se é só isso, disse o marido, vou buscar um pau na floresta e faço uma. A mulher então receou que ele de fato encontrasse o pau e fizesse a dobadoura, o que a obrigaria a trabalhar. Pensou um pouco e teve uma boa ideia. Às escondidas, saiu atrás do marido na floresta e, quando o viu trepado numa árvore, a fim de cortar o pau apropriado, ela agachou-se atrás de uma moita que a ocultava, quer dizer, que a escondia, né? E de lá gritou: Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre. Ouvindo isso, o homem susteve a machadinha e ficou a pensar no que poderia significar. Bem, disse depois, que queres que seja? Foi um zumbido que passou pelo teu ouvido. É tolice assustar-se. Voltou ao trabalho, mas quando ia cortar o pau, ouviu novamente a voz falando: Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre. Então, ele ficou com medo realmente, pensando no que poderia ser aquilo. Todavia, criando coragem, pegou na machadinha, decidido a continuar. E pela terceira vez, quando ia desferir o golpe, a voz tornou a gritar: Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre. Isso foi o bastante para lhe tirar toda a vontade de continuar. Desceu rapidamente da árvore e, mais que depressa, voltou para casa. A mulher tomou por um atalho e, correndo o mais que podia, tratou de chegar em casa antes dele. Quando ele entrou na sala, onde ela já se encontrava, esta, com o ar mais inocente do mundo, como se nada soubesse, perguntou-lhe: Então, trazes um bom pau para fazer a cardadeira? Não, disse ele. Pelo que vejo, acho melhor não pensar mais nisso. Em seguida, contou o que lhe tinha passado na floresta. E desde então,
não fez mais menção à dobradora, deixando a mulher em paz. Entretanto, não demorou muito e o marido começou a irritar-se com a desordem que reinava na casa. "Oh, mulher!" resmungou ele. "É uma vergonha ver esse fio todo emaranhado na roca." Ela respondeu: "Sabes de uma coisa? Já que não consegues arranjar uma dobradora, vai postar-te lá em cima do sótão. Eu ficarei aqui embaixo e te jogarei o fuso e tu o tornarás a jogar para baixo. Assim, para cima e para baixo, iremos fazendo a meada." "Está bem", disse o marido. E assim fizeram. Terminada a meada, ele disse: "Agora que fizemos a meada, temos que fervê-la." A mulher alarmou-se, mas disse: "Faremos isso amanhã cedo." Enquanto isso, pensando numa nova artimanha que a isentasse de trabalhar, isentasse de trabalhar, na manhã seguinte levantou-se cedo, acendeu o fogo sob o caldeirão, mas, ao invés de botar nele a meada, botou uma maçaroca de estopa e deixou-a fervendo. Em seguida, foi ter com o marido, que ainda estava na cama, e disse: "Eu preciso sair um pouco. Levanta-te e olha o fio que está a ferver no caldeirão. Vai depressa e presta bem atenção, pois se o galo cantar e tu não prestares atenção, o fio ficará feito estopa." O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas, quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e desse dia nunca mais falou em fio ou em fiar. Convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. Então, olha só, nós lemos os dois textos, né? Quem não lembrar-se das palavras, o significado, pode voltar na aula anterior, quando nós fizemos a análise desses textos, tá? Para lembrar, né? Nas páginas seguintes, nós fizemos a análise de todos os dois textos. Vamos lá para a página de hoje, então, agora que nós já acabamos de ler. É na aula 6, que é na página... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que página que é? Na página 12 ainda. Ele começa na página 12, aula 6, tá, crianças? Ó, acompanhe a leitura. Nós já fizemos essa leitura. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o que os dois textos têm de igual. Qual a semelhança entre os dois textos? Semelhança, o que tem de igual. Certo? Número 2. Qual desses contos você gostaria de ler para outra turma? Então, você vai escolher. Você quer ler o primeiro texto, As Três Fiandeiras, ou A Fiandeira Preguiçosa? Você vai colocar o nome aqui. Qual texto você vai ler para outra turma? Em outro momento, seu professor organizará o grupo para que todos os estudantes façam a leitura em voz alta de um dos textos, para uma turma da escola indicada por seu grupo. Aguarde e vá treinando. Então, depois que vocês responderem quais as semelhanças que há entre os dois textos, vocês vão treinar a leitura de um desses dois textos, vão gravar e vão mandar para nós, professores, né? Que nós vamos fazer um encaminhamento para outras turmas, lembram? Mas não se esqueçam, primeira coisa que a gente faz, a gente se apresenta, fala o nome do texto que vai ler e assim grava a leitura. Mas não grave logo na primeira vez, treine essa leitura, ok? Mas nós estamos esperando as respostas. Mande foto para nós. Se tiver dúvida em algumas palavras, volte nas aulas anteriores, onde nós fizemos a análise dos textos, que vocês vão conseguir responder, tá bom?
Pensem bem aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.